Eu gravei um vídeo agora, eu subi na semana passada um vídeo é, dessa, dessa aula aqui, dessa primeira aqui, da aula, Eu não vi. Não vi é, nenhuma desses. que foi o primeiro, que foram os primeiros passos. Aí eu mostro ali o básico ali de engenharia de prompt, falo um pouquinho sobre a estrutura mínima e tal, para a gente poder criar um prompt legal para poder fazer a IA trabalhar para trabalhar legal para a gente. Aí hoje já é uma coisa mais aplicada à parte prática mesmo, né? Da gente Uhum. trabalhar no nosso projeto de fato, assim, a gente colocar a mão na massa usando a IA e a forma como eu tenho feito aqui com inteligência artificial com meus prompts. Então, eu tenho essa estrutura aqui que eu uso alguns prompts, eu faço um pouco mais rebuscado e tal, eu coloco alguns elementos a mais. Só que, basicamente, quando eu vou pedir alguma coisa rápida para IA, eu faço com essa estrutura aqui, tá? Eu até gravei aqui como PASSEF, né? Que é a persona, a ação, o contexto, exemplo e formato. Essa persona aqui, no caso, é como a IA ela vai responder, né, para a gente. Sim. A ação é a tarefa, o contexto é aquilo que vai envolver, né, a minha solicitação. O exemplo, que é aquele. A gente tem aí, né, algumas entradas da engenharia de prompt, tem o few shot, tem o tree shot, tem algumas outras coisas, mas a gente pode colocar também a estrutura como exemplo e o formato de saída. Essa estrutura aqui a gente consegue resolver qualquer parada, qualquer trabalho de média, de baixa a média complexidade a gente consegue resolver. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de prompt para GPT customizado e o Gen, né, personalizado, que um é do Gemini e o outro é do ChatGPT. Tá? Aí, como é que eu tenho feito? Então, por exemplo, aqui no caso para gente aqui, para criação web, eu geralmente o que eu faço? Eu crio quatro funções dentro da minha equipe, digamos assim, entre aspas, né? Um é o dev, né, que é o desenvolvedor, um vai ser o web designer, um vai ser o redator e o outro vai ser o analista SEO. Então, o que Tá. que quer dizer? E aí, o que que eu faço? A partir de um prompt-chave, eu crio, vou mostrar aqui como é que. Aí, Bruninho, só É dá um. legal esse time aí, né? Legal. Só dá um mudo no teu microfone que eu acho que está vazando Ah, foi aqui mal. casa. Não, mas quando precisar, tu me interrompe aqui. E aí, o que que Tá. acontece? Eu faço um prompt-chave para poder criar toda essa galera aqui, tá? Então, assim, o que que acontece? Eu não vou criar um prompt técnico para cada função, para cada auxiliar, né? Cada pessoa aqui que vai me ajudar no projeto. Mas eu vou criar um prompt-chave para IA ela me dá todos os outros prompts. Então, a AI é que vai criar para mim esses outros prompts. Então, o que que acontece? A gente tem aqui, ó, eu criei aqui, no caso, para esse time aqui que vai me ajudar a construir meu site, vai ser o desenvolvedor, web designer, redator e analista. E cada um vai ter uma função dentro do meu projeto. Então, por exemplo, quando eu for criar o sitemap, é o web design que vai fazer. Quando eu for criar o meu wireframe, é o web design que vai fazer. Aí, na hora do design, o texto vai ser o prompt o agente customizado redator. E assim vai. Imagens vai ser o web design, a estrutura epa, deixa eu ajeitar aqui. Estrutura. Pronto. Vai ser quem vai me ajudar no design vai ser o web design. E na parte do desenvolvimento, então eu tenho, na hora que eu for criar minhas sections, criação, a inserção de elemento, tudo isso é a gente que vai fazer, obviamente, né? Não é a IA que vai fazer para a gente, mas a parte de customização a gente vai pedir ajuda para o desenvolvedor.
Então, tudo, Bacana, show, gostei. cada, cada parte que a gente for utilizar do site vai ser um agente do nosso time aqui que a gente vai criar, beleza? Deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar aqui minha outra tela. A gente já vai começar. Hoje não tem nem apresentação de slide, hoje já é Mão na massa, bora lá. uma massa. Deixa eu abrir aqui. Eu vou começar criando agora. Deixa eu entrar aqui. Vou compartilhar. Pronto. Vocês conseguem já ver minha tela? Um chat GPT aqui? Esqueço que o microfone está desligado. Sim, só tá pequeno. Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar. Suspeitei desde o princípio. Cara, porque o meu monitor, ele é um monitor grandão de 30 polegadas, eu acho que essa porra tem. E a resolução dele é muito pequena, então ele fica pequenininho. Eu tenho que usar óculos aqui para. Tá, deixa eu aumentar toda essa galera aqui pra gente. Para ficar todo mundo grandão. Pronto, essas três IAs que a gente vai usar primeiro, tá? Então, como é que eu fiz aqui? Como é que eu faço aqui? Tudo isso aqui não tem uma regra, não saiu de nenhum livro, não saiu de nada, tá? É a forma como eu faço, a forma como eu uso no meu dia a dia para todas as minhas tarefas aqui que eu vou fazer de trabalho. Então, quando eu vou montar qualquer trabalho, qualquer projeto, a primeira coisa que eu planejo é quem vai ser o time de IA que vai trabalhar comigo. Então, nesse caso aqui de web, vai ser o desenvolvedor, o web design, redator e o analista. Então, assim, eu tenho que criar, eu tenho que dar vida a essa galera para poder eles me ajudarem, tá certo? Então, o que que eu fiz aqui primeiro? Eu fiz um prompt-chave, e é um prompt simples, tá? Não, assim, não. Deixa eu aumentar mais aqui. Ele é um prompt simples que eu vou deixar todos esses prompts aqui eu vou deixar lá no portal, no Hotmart, Material complementar. isso, para vocês baixarem lá. Então, esse aqui eu já vou deixar, pode usar como exemplo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu falei para ele, ó, eu estou criando um time de GPTs e GEMs customizado, que é o do ChatGPT e do Gemini, para me auxiliar na criação de projetos web para minha empresa de web design. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, a tarefa dele, eu já criei o contexto, né? Agora eu vou dar a tarefa. Ah, só um detalhe. Por que que eu não estou colocando persona aqui no meu prompt? Porque eu vou usar uma IA, que é o Humanos, que ele já é um agente. Então a gente não precisa criar uma persona para ele, porque ele vai executar de acordo, é como se ele já fosse ele é um agente de fato, né? Então ele Ele vai já executar. soubesse o que ele tivesse que fazer, ele já está É, autossugerido. exatamente, exatamente. Quando você coloca o contexto, ele já sabe o que que ele vai fazer. Então, eu botei aqui o contexto, a tarefa. Então, ó, coloquei aqui, ó, sua tarefa será Funcionário utilizar. que a gente sonha. Pois é. Então, eu coloquei aqui, ó, sua tarefa será utilizar seu conhecimento em engenharia de prompt avançado para me ajudar a criar os seguintes perfis customizados. Então, veja bem, eu estou criando um prompt para a IA me ajudar a criar os prompts, tá? Então, é nessa pegada que a gente vai conseguir criar um prompt perfeito. Então, a gente coloca, aqui eu vou colocar a tarefa, né? E aqui eu vou colocar meu primeiro agente. Desenvolvedor, ó, cria um GPT, um Gen customizado. Ele vai ser um desenvolvedor experiente com habilidades avançadas em. Aí eu coloquei aqui Python, JavaScript, HTML, CSS, MySQL. Aqui não precisa tu decorar isso. Basta ir lá no chat GPT mesmo, uma conversa normal, um chat ali aberto, e falar assim, olha, quais são as habilidades avançadas que um desenvolvedor precisa ter para criar sites. Aí o ChatGPT vai colocar, você vai lá, copia e cola aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, o agente deve atuar como consultor técnico, especialista em desenvolvimento web, me auxiliando no planejamento e execução de projetos com embasamento técnico e visão estratégica. Isso aqui, gente, fui eu que escrevi aqui para IA, tá? E aí, o que que é legal você fazer? Porque assim, ó, quando a gente faz um prompt muito longo e a gente pede tudo de uma vez para a IA, ela não vai fazer legal, ela tende a resumir aquilo que você pede. Porque ela tem uma quantidade ali máxima de saída, de contexto, enfim, tem toda uma lógica
que a gente perde um pouco a qualidade da resposta. Então, sempre que a gente for pedir alguma coisa longa para IA, a gente sempre coloca esse comando aqui, ó. Pare aqui e aguarde a minha aprovação antes de criar o próximo. Então, por exemplo, eu quero criar um blog para o meu site. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estruturar o blog, vou colocar, eu quero uma introdução, eu quero falar disso, disso, disso. E cada bloco do teu blog, você pede para ele parar, aguardar a aprovação e continuar. Isso vai fazer com que ele trabalhe de forma blocada ali, ele não vai, vai ser menos, vai ter menos chance de alucinar. Então, o que que acontece? Beleza, esse aqui é o primeiro, aí eu criei o web design, que ele vai ser um design gráfico, especialista em brand, desenvolvimento web. E aqui eu coloquei aqui, ó, ferramenta da Adobe, ele vai saber trabalhar no Canva, no CapCut, ele vai ter conhecimentos técnicos em HTML e CSS. Então, aqui o que que eu estou fazendo? Eu estou restringindo o conhecimento técnico do meu agente, porque o que que, na verdade, as pessoas tendem a fazer? Coloca todo o conhecimento num agente e o que que vai acontecer? O teu agente ele vai ficar muito genérico. Eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar assim, segmentar bem essas funções para ele ser muito especialista naquilo que ele vai falar. E assim eu fiz para o redator SEO e para o analista SEO. Aí eu coloquei aqui as ferramentas. Olha, ele vai trabalhar com SEMrush, vai trabalhar com Search Console, Google Speed Inside, o SEO eu acho plugin, enfim. E ele vai ter uma mentalidade data-driven, com experiência em análise de dados, geração de relatórios técnicos. Por quê? Se eu pegar um site que já está rodando, eu posso pegar esse site e pedir para ele fazer uma análise técnica antes, tá? E aí, o que que é importante aqui? Eu dei instruções gerais para todos os agentes, tá? Primeiro deles, que são muito importantes, não dá para não colocar, tá? Sempre que ele for acionado, o agente deverá me fazer perguntas específicas sobre o projeto. Para quê? Para ele elaborar um briefing estruturado antes de iniciar qualquer tarefa. Então, tu vai ter um agente que vai ser muito legal, porque você vai falar assim: Oi, agente, quero fazer um site. Aí ele vai começar a te perguntar coisas que vai te ajudar a criar perguntas e respostas para ele elaborar um briefing e ele ficar mais inteligente para te ajudar a fazer teu site. Então, ele é um prompt meio assim de preguiçoso, porque ele vai colocar assim, ó, qual é o objetivo do teu projeto? Aí tu responde, qual é não sei o quê, e vocês vão ter uma interação bem legal, tá? Então, isso aqui é bacana. E aí o conteúdo, isso aqui é importante, tá? Quando a gente enviar para o pro nosso agente fazer o nosso prompt, o que que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele, para o conteúdo da resposta, ele tem que respeitar o limite máximo de 8.000 caracteres. Por que isso? Porque quando a gente vai criar um agente, eu já vou mostrar qual é a diferença, a gente vai criar um agente no ChatGPT, ele só ele só aceita até 8.000 caracteres. O Gen do Gemini não. Você pode colocar, sei lá, muitos caracteres, o dobro, e ele funciona. Mas o ChatGPT não, ele tem esse limite. Tá bom? Então, beleza. Tá aqui criadinho nosso prompt-chave, né? Esse cara aqui, ele vai ser o responsável por dar vida aos outros agentes, outros prompts. Então, o que que eu vou fazer? Para usar, pessoal, a melhor IA até agora, pelo menos nos meus testes, para fazer prompt, para ser um agente prompt, é a Manus AI, tá? Então é a que eu estou usando. A Manus AI, se você fizer o teu cadastro, você vai ter aí 300 créditos para você trabalhar de forma gratuita, tá? Então você vai poder ter lá, fazer teus prompts ali, não gastar quase nada. Só que o Manus, ele faz a Manus, ela faz muita coisa. Então ela cria imagem, ela cria slide, ela cria página na web, ela faz relatório para você, por exemplo, você clica aqui em relatório, ó, então, aqui você pode escolher o modelo de relatório que você quer, se você quer um slide de PowerPoint, se você quer em formato de gráfico, se você quer uma página na web. Então, por exemplo, você tem Mas uma a plano. tua é pro, né? A minha é É Pro. porque na minha não aparece essas coisas todas, não. Eu tô falando aqui do básico e do Pro, mas aí vocês depois, se engraçarem para alguma delas, vale a pena. Eu não uso tanto assim, aí falando a Mas é verdade, legal tá? tu mostrar, porque pelo menos tira a minha dúvida, né? Do que Não, é ela tem muito de a legal. mais.
É muito legal. O Manos agora ele é ligado também com View 3, então ele já grava aqueles vídeos aí que o pessoal faz de meme e tal. Ele faz áudio, dá para fazer podcast e tal, fazer áudio. Agora, só tem um detalhe aqui do Manos, que é uma IA cara. Então, o que que acontece? Se você for fazer uma página na web, cara, tu vai gastar assim, tipo, 800 créditos, mais ou menos. E o plano, o primeiro plano pago, que é o que eu pago, ele tem aí, tu tem 3.900 créditos. Para mim não dá, não dura até o final do mês. Então, eu tenho que ficar esperando para poder fazer. Mas ele é Quanto é, Reinaldo? É US$ 600, né? não, 600 reais. ele é R$ 99, 99,90 reais. É mais barato do que o ChatGPT, É, então. mais barato que o ChatGPT. Mais barato que o ChatGPT. Porque eu pensei que fosse mais caro. Pensei que o Não, pessoal não. falava que era R$ 600. Não, não. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. Peraí. Ver uso. Deixa eu ver aqui. Acho que eles Conta. diminuíram, né? Porque estava por volta de R$ 600, sim. Ó, são US$ 19, é o Basic, né? Que é o que eu uso. Então você tem aí 300 créditos diário, né? Ele vai te dar 300 créditos. Igual que se você for fazer o gratuito. Aí você tem 1.900 créditos extra por mês e ganha mais 1.900. Então, tu fica aí com 3.800 mais 300, dá uns créditos. É porque eu faço muito teste, então assim, eu gasto muito crédito. Mas se você usar assim, se você usar só para aquilo que tu vai fazer mesmo, ele dura legal. Eu acho muito bacana, tá? Eu acho bem, bem interessante. E ela faz muita coisa bem melhor do que o ChatGPT e o Gemini. E na versão gratuita, ela tem uma opção que, tipo assim, tu dá uma avaliação, ela te dá 300 créditos. Tu indica para o amigo, 100, te dá 100. 300 créditos. Não, 100, né? quando tu indica, tu ganha 500 e quando você avalia, tu ganha 100. Ainda Eu tem tenho, eu essa, tenho, né? ainda tenho meus créditos aqui que fico indicando, avaliando. Toda vez que eu faço uma tarefa, eu avalio. Boa, boa, boa. Então, o que eu acho legal aqui no Manos é assim, quem trabalha muito com relatório, precisa fazer relatório de qualquer coisa, essa parte de relatório dele é muito legal, tá? Muito bacana mesmo, bem, bem interessante, tá? Mas vamos lá, o que que a gente quer usar é o seguinte, aqui no Manos, eu tenho três opções de conversar com a IA, tá? Eu tenho aqui o adaptável, que eu vou explicar por último, eu tenho aqui esse aqui da direita, o chat. Esse aqui é igual ao chat GPT, do Gemini, qualquer chat de IA. Você vai fazer pergunta, ele vai te responder, e aqui ele não vai trabalhar como um agente. Você precisa fazer persona, precisa fazer tudo aquilo. Mas as respostas elas são mais limitadas, elas não são aprofundadas, não existe uma pesquisa baseada em dados, enfim, não é tão interessante e é gratuito, então você não vai gastar crédito. O modo agente é onde você vai gastar teus créditos aqui. O que que o modo agente faz? Ele faz tarefas por você. Então eu vou mostrar aqui uma que eu estava fazendo. Eu não vou fazer de novo, porque isso aqui gasta muito crédito. Deixa eu colocar aqui. Eu pedi para ele fazer é, um diagnóstico no meu Instagram, tá? Eu estava fazendo uns testes aqui, pedi para ele fazer um diagnóstico. Então, o que que ele faz? Eu dou a minha senha para ele aqui, coloco a minha senha e meu login. Coragem, tu dá isso para uma IA, mas eu dei para fazer teste. E o que que ele faz? Ele entra no meu Instagram, ele vai, tu vê ele acessando é como se ele fosse remoto, ele estivesse dentro do meu computador. Ele vai lá, acessa, coloca o login, coloca a senha, ele vai entrar no Instagram e vai revirar o meu Instagram. Se eu pedir para ele falar assim, ó, faça uma auditoria nesse Instagram aqui, dou senha, dou tudo, e ele vai fazer uma auditoria completa no teu Instagram. Ele vai acessar a página de métrica, ele vai acessar tudo. E a gente consegue fazer isso para tudo, tá? Para o Google Analytics, para o gerenciador de anúncios. Então, ele vai trabalhar, na verdade, como um agente teu, como um analista de marketing, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, o que que deu. Deu isso aqui, ó. Então, o que que ele... Vocês estão vendo bem a minha tela? Tá. Então, aqui, olha, o que que ele apareceu aqui? É óbvio que aqui, como eu estava comendo bastante crédito, eu não deixei ele usar, como é que eu posso dizer? Acessar muito e tal. Mas ele já deu aqui para mim, ó, um relatório, tá? Um relatório, digamos assim. Opa, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ele já me deu aqui um relatório do meu Instagram. Então, por exemplo, ele diz aqui, ó.
o resumo executivo dele, tá? Então ele fala, ó, teu relatório tá com, deixa eu ver se eu consigo acessar o link dele. Eu acho que fica mais fácil para a gente ver. Ah, tá aqui, beleza. Então, essa aqui é a parte linkável dele. Então, ele criou para mim um dashboard interativo que ele falou assim para mim, ó, cara, a situação da tua rede social ela tá com uma estagnação crítica, né? Prioridade, recuperação urgente. O investimento, assim, que ele já propõe para você fazer, 5.300 por mês. Aí ele já te dá aqui um ROI esperado. No diagnóstico, ele me deu, ó, tem 51 visualizações nos últimos 90 dias, ele alcançou tantas contas, interações são baixas, clique no link embaixo. Então, ele vai colocando aqui. E aqui ele te dá os problemas críticos, né? Os posts que eu tenho melhor performance, então eu tenho melhor performance em inteligência competitiva, enfim, prompts gratuitos. Então, ele pega os posts aqui que eu tenho melhor resultado. E aqui eu tenho uma outra aba que são os insights. Ele vai me dar insights. Olha, audiência nova e tudo mais, plano de ação. Aí ele te dá um plano de ação já para você executar. E aqui ele já te dá um ROI e meta. Então ele já te dá algumas metas aqui para você durante o mês e tal. Isso aqui, pessoal, eu fiz isso aqui muito assim no chutão, assim, não foi uma coisa com um prompt bem elaborado. Enfim, eu estava fazendo aqui um laboratório para entender como é que funcionava isso aqui. Agora tem um detalhe: o ChatGPT lançou essa semana agora a função de agente dele. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui com o nosso projeto, né? Então, o que que eu quero fazer? Eu criei o nosso agente-chave, o nosso prompt-chave, que ele que vai ser, que vai dar a vida para todos os outros prompts da minha equipe, tá? Digamos assim, vamos chamar ele de prompt RH, ele que vai contratar todo mundo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos aqui, vou dar um Ctrl C, e vou lá no Manus AI e vou colocar aqui, vou dar um Ctrl V e vou clicar aqui no modo agente, tá? Então ele vai consumir, se você está com uma conta gratuita, ele vai consumir dos 300, está na conta Pro, ele vai consumir de tudo, tá? Então, aí aqui o que que eu vou fazer? Tem uma outra coisa aqui também, ó. Ele tem uma entrada de 3.000 caracteres humanos, tá? Se passar, se o teu texto ficar muito longo, você pode colocar ele como um TXT anexo, que ele vai funcionar da mesma forma, e aí não tem esse tipo de entrada aqui, não gasta do limite de entrada. Aqui você vai colocar qualidade ao invés de velocidade, tá? Você vai colocar qualidade. Então vamos clicar aqui em E tu também enviar. só está disponível na versão paga, tá? Porque Paga. a versão a free ela é velocidade. Tá, então beleza. Então mais um motivo para fazer assinatura. Mais um motivo. Gente, hoje em dia, assim, não adianta. Tu quer produtividade, tu quer alcançar um nível diferente dentro do teu trabalho, cara, tem que investir. Tem que investir, não adianta. Então, beleza. Aí uma característica aqui do agente para o chat normal é que se vocês puderem ver aqui do lado direito, você vai vendo o teu agente trabalhar. Então ele abre tipo aqui o monitor do Manos, né? Que está trabalhando aqui. Então, ele estava preparando aqui um prompt top. Por quê? Porque lá no meu comando, eu pedi para ele trabalhar com engenharia de prompt avançado. Então, assim, na aula passada, eu falei, na que está gravada, eu falei sobre engenharia de prompt e tal, estrutura básica, e aí eu peço para ele trabalhar com conhecimento de engenharia de prompt. Então, ele vai fazer aqui para mim o prompt, vamos ver se ele já terminou aqui. Pronto, ele está terminando. Ó, ele fez o seguinte, ó, ele já me deu o prompt aqui, tá? E ele fala aqui, ó, tá vendo aqui, aguardando sua aprovação do GPT desenvolvedor para eu criar o web design. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ampliar, vou vir aqui maximizar aqui no canto superior direito e vou dar uma lida no meu prompt, beleza? Vou chegar aqui e vou ler, ó, a identidade e personalidade, você é um desenvolvedor sênior. Aí ele cria um monte de termo aqui que eu não coloquei, mas ele tá, né, ele tá te ajudando ele é um agente para te ajudar a criar um prompt bombadão. Tem uma coisa assim que eu não sei por que que a internet ela coloca e por que que os prompts fazem isso. Quando eles colocam aqui com 10 anos de experiência, gente, isso aqui não serve para nada.
Isso aqui não tem parâmetro nenhum. Se eu colocar que uma pessoa tem experiência e ele é ele tem uma visão técnica avançada, não tem necessidade de botar isso aqui. Mas eles colocam, a gente não vai brigar por causa disso. Então ele criou aqui, ó, características principais: comunicação técnica, clara, didática. E aí, ó, olha as competências, como eu nem coloquei aqui do Python, ele já desenvolveu para mim. Então ele colocou aqui, ó, desenvolvimento web com Django e Flask, API, RESTful. Cara, ele coloca assim muita coisa legal aqui. Meu prompt ele vai ficar muito mais bombado. Então ele criou aqui um mega prompt. E aqui, olha só que legal aquele negócio do briefing. As perguntas obrigatórias que o prompt vai te fazer para você se localizar no teu projeto. Então, qual é o objetivo principal do projeto? Qual é o público-alvo? Quais são os requisitos funcionais? Então, o que são os requisitos funcionais? Poxa, o meu site vai ter um botão para um formulário, um botão que vai para não sei aonde, um espaço para colocar vídeo. Então, eu estou criando aqui com ele algumas perguntas que vão ser é, importantes, né? Então, são 7 perguntas obrigatórias que ele criou. Se você falar assim, Reinaldo, mas eu quero adicionar mais perguntas para ele me perguntar. Cara, ótimo, vai adicionando aqui quantas perguntas você quiser. Então, o que ele vai fazer? Após o briefing, ele vai avaliar a viabilidade técnica do projeto, ele vai propor arquitetura. Lembra que a gente está falando com o desenvolvedor, a gente não está falando com web design, com design. Então, a expertise dele, a linguagem dele é de um programador. Então, ele vai falar, ele vai identificar possíveis riscos, sugerir stack tecnológico, estimar esforço, cronograma, enfim. É um prompt aqui, bombadão, completo aqui, muito top, tá? Então, eu vou deixar para depois vocês lerem, para vocês brincarem aí com o prompt. Eu vou minimizar ele aqui. Agora, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: em alguma das aulas, eu acho que foi na passada ou na retrasada, acho que foi na passada que eu gravei. Eu falo sobre você estruturar o teu prompt com markup. Aqui no as IAs, você não precisa colocar o teu prompt, você mesmo fica ali louco do markup ali colocando. Ele mesmo já coloca para você. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho meu prompt aqui, ele já fez em Markdown, que é para a gente poder trabalhar com texto com markup. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui do lado direito, ó, eu vou clicar aqui para fazer download. Eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso fazer em algumas formas. Eu posso fazer em Markdown, em PDF e em planilha do Google Doc, tá? Então, só que o que eu quero? Eu quero em Markdown, eu quero para ter os meus markups ali funcionando bacana. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Markdown e vou fazer o download desse desenvolvedor aqui. Eu já tinha feito alguns, mas eu vou fazer aqui de novo. Prompts práticos, que é o que a gente está fazendo, tá? E vou vir aqui e vou salvar. Aí, a essa altura, vocês já devem ter no computador de vocês o nosso Sublime Text, que foi a ferramenta que a gente vai usar para trabalhar com HTML, com CSS. E o Sublime Text, ele lê também o arquivo .md, que é de Markdown. Beleza? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, no Sublime Text. Ó, ele abriu aqui. Aí, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, vamos analisar esse nosso arquivo assim. Olha que legal. Ele já gerou um nome para o meu GPT, para o meu assistente. Ele já gerou uma identidade e personalidade, que é a persona ali. E tudo já com o nosso Markdown, nosso markup aqui, já tudo certinho, tudo bonitinho, formatado para a IA ler bonitinho e ela entender melhor do que um prompt todo jogado, todo avulso. Então, ele baixa exatamente aquilo que a gente fez. E aqui embaixo, olha, ele já até acrescentou aqui para mim, ó. Lembre-se, sua missão é ser o parceiro técnico estratégico, sempre questionando, analisando e propondo soluções robustas e escaláveis. Isso aqui é muito importante ter. Agora, tem um detalhe aqui que eu vou deixar só para a gente poder conversar, porque isso é uma coisa que acontece muito, que é o seguinte: a gente começa a criar prompts mais evoluídos, melhores.
e a gente começa a ter resultados melhores. E assim, e resultados de primeira. Às vezes você faz um prompt tão bom que a IA já te responde de primeira, sem erro, sem nada. Só que o que acontece? A gente acaba é, fazendo com que ela faça o teu trabalho. E, na verdade, a gente não pode pensar dessa forma. Ela tem que ser um auxiliar do teu trabalho. Então, toda a mente do planejamento, todo o briefing do projeto tem que ser teu. Então, você não pode chegar para ela e falar assim: ó, meu irmão, bola aí para mim um site para um cliente tal. Não é assim que vai rolar. Então, eu preciso ter pelo menos o contexto aí para o nosso trabalho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, beleza, eu já tenho aqui no o meu Markdown. Pessoal, assim, eu não vou gerar todos os prompts aqui, porque senão vai demorar muito. Mas aqui é o seguinte, é só você dar o ok para ele, que ele já vai executar o segundo. Então, você fala assim, ó, aprovado, ele já vai executar o segundo, o terceiro, até acabar. Então, a lógica é essa, é a gente criando tarefas da IA por parte. A gente nunca pedir muitas tarefas de uma vez só, senão a chance de alucinar é muito grande. Então, vamos começar a fazer o seguinte, a criar nossos agentes, tá? Eu vou criar um agente no chat GPT e vou criar um no Gemini para a gente poder, para a gente aprender como é que faz, tá bom? Então, eu vou começar pelo chat GPT, tá? Então, como é que eu faço? Então, qual é a diferença aqui de um GPT customizado para um chat normal que eu abro? O que que vai acontecer aqui, ó? Se eu chegar aqui agora e eu quero abrir um projeto e eu colocar o prompt do dev aqui, do desenvolvedor, e colocar o prompt e abrir um outro chat e botar o prompt do analista, enfim, e criar um chat aqui, abrir um chat para cada prompt, o que que isso vai acontecer? Se eu for trabalhar para outros clientes, eu vou ter que criar um chat para cada um deles. Então, isso assim é um pouco contraproducente, porque na verdade eles vão perdendo a memória com o tempo daquilo que você vai escrevendo. Então, assim, é muito melhor você criar um GPT customizado que ele vai ter uma cara e o aprendizado, e você pode educar, digamos assim, entre aspas, você pode educar esse customizado com os dados do teu projeto, com os dados do teu cliente, ou até mesmo, de repente, colocar expertise nele que não estão aqui no prompt, mas você pode colocar. Vou mostrar como é que funciona. Então, para a gente criar um GPT customizado, que ele vai ser como se fosse um funcionário nosso, a gente vai vir aqui, ó. Aqui do lado na aba esquerda, eu tenho aqui GPTs, tá? Então, provavelmente, se você ainda não criou nenhum, aqui vai estar zerado e vão ter outros aqui já prontos do próprio chat GPT. Então, eu vou clicar aqui em GPT, tá? E aí ele vai abrir um monte de GPT aqui, uma biblioteca lotada de GPT, mas eu quero criar o meu. Então, vem aqui no lado direito aqui do chat GPT, onde está meus GPTs, e vou clicar nele aqui, tá? Eu tenho uma porrada aqui, até chefe de cozinha eu tenho aqui para me ajudar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em criar um GPT, tá? Vou criar um GPT. E aqui no chat GPT eu tenho duas possibilidades de criar um GPT, tá bom? Customizado. Ou eu posso escrever aqui para ele como é o GPT que eu quero, como é o agente que eu quero, tá? Ou eu posso configurar. Vamos lá. Se eu for criar um GPT, pode ser que eu esqueça alguma coisa, eu vou ter que fazer um prompt muito grande, vou passar horas aqui conversando com a IA até chegar num GPT que eu queira criar. Então, o que que é legal você fazer? Você primeiro configurar um GPT novo e depois, se você quiser adicionar alguma coisa que você esqueceu, você vai ali no criar, aqui no bate-papo e coloca. De repente, vamos supor, a gente criou o web design e fala assim, poxa, eu esqueci de criar de colocar uma funcionalidade. Eu posso só vir aqui, ó, adicione essa funcionalidade. O que que vai acontecer? Funcionalidade. O que que vai acontecer? O GPT ele vai incluir dentro daquele prompt maior que nós fizemos, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui em configurar, tá? Qual é o nome do meu GPT? Vou voltar lá no meu Markdown
e vou colocar aqui e vou colocar aqui em consultor. Ó, vai ser o nome do meu técnico, vai ser consultor especialista, tá? A descrição dele eu posso colocar uma breve descrição ou posso deixar em branco. Isso aqui não influencia, tá? As instruções, quais são as instruções que eu vou dar para ele? Aqui sim, é todo o nosso código que a gente colocou, que a gente fez, tá? A gente vai adicionar aqui. Repara, olha, que ele fez, aqui a gente confere, né, que ele fez um prompt com menos de 8.000 caracteres, porque, olha, o GPT não barrou, tá? É, então, beleza. Aqui eu posso colocar, na descrição, sei lá, deixa eu botar alguma coisa na descrição aqui para ter alguma coisa. Eu posso pegar esse primeiro parágrafo aqui e posso colocar aqui desenvolvedor sênior com mais de 10 anos de experiência e full stack. Pronto, tá aqui. Então ele vai aparecer aqui do lado direito, ó, ele vai aparecer. Isso aqui é legal, a descrição é quando você tem muitos chats customizados, você pode se perder e tal, e ter uma descrição é legal. Quebra-gelo é o que acontece. O quebra-gelo funciona da seguinte forma: você já pode criar algumas frases, algumas chamadas, alguns call to action, que você já starta nele alguma tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, crie, que aí já abrevia, você não precisa ficar escrevendo. Então, ó, vou botar aqui, crie um sitemap para um site. Bom, se bem que na verdade aqui a gente está falando do desenvolvedor, né? Então aqui esse sitemap não entra no portfólio dele. Tem um detalhe, galera, que é o seguinte: se eu pedir pro chat GPT fazer, vamos supor, se eu tenho um chat GPT que eu fiz para me ensinar a fazer receita de comida fit, e eu colocar ali, faça, por favor, um código de CSS, ele vai fazer. Só que o que acontece? A chance dele alucinar ou dele não te entregar uma resposta completa é muito grande, tá? Só para a gente fazer esse parâmetro. Então, o quebra-gelo, o que eu vou pedir para ele, que é o meu desenvolvedor, tá? Crie uma aplicação, ó, web, não, crie um código responsivo para um formulário de envio de página de contato. Que isso aqui às vezes é muito chato de fazer, isso aqui é bem chato mesmo. A gente às vezes até, por exemplo, até mesmo quando a gente vai usar aquele plugin de formulário que eu mostrei para vocês lá do WordPress, ele é chato. Então a gente pode fazer por aqui. Então eu posso colocar quantos quebra-gelos eu quiser, tá? Eu vou deixar só isso aqui mesmo para a gente poder fazer. Aí vamos supor que eu tenha de repente eu estou fazendo um consultor especialista para trabalhar para a minha empresa. Então eu tenho aqui o documento da empresa, o planejamento estratégico, ou eu tenho aqui o manual de marca, enfim, todos os documentos que eu tiver daquela empresa, eu posso subir aqui e carregar arquivo, que ele vai dar mais conhecimento específico para o meu GPT. Então, o que vai acontecer? Se por um acaso, vamos supor, eu estou fazendo aqui o cara é especialista, o meu GPT é especialista em desenvolvimento, desenvolvedor. Eu posso subir, por exemplo, um livro sobre código CSS, por exemplo, ou JavaScript, e ele vai usar essa base de conhecimento para poder te ajudar a fazer, tá bom? Isso serve para tudo, tá? Serve para contabilidade, serve para qualquer coisa que eu vá fazer. Então, eu vou carregar o arquivo. Nesse caso aqui, ele vai ser um desenvolvedor generalista, ele não tem um conhecimento específico sobre alguma área. E aqui, ó, modelo recomendado, tá? O que que você vai colocar? Você vai pedir para ele responder no modelo específico que você vai escolher. Então, o que que acontece? Se eu estou criando um analista
que ele vai ser um cara que vai trabalhar com data-driven, que você vai jogar para ele uma quantidade de dados muito grande, para ele analisar relatório, planilha, eu vou no O3, tá? O O3 é o melhor para poder fazer análise de dados, interpretação de dados, enfim. É o melhor que tem da cálculos mais sofisticados, tá? O 4.1, que é o mais atual, eu vou escolher para a gente poder utilizar, que ele é bom nas outras atividades, programação, enfim. Então, eu vou escolher aqui o 4.1, tá certo? E aí, aqui os recursos que ele vai utilizar, tá? Então, eu vou utilizar a busca na web, a lousa, a geração de imagem. Aqui eu poderia até desmarcar a geração de imagem aqui. Eu não quero que ele gere imagem, ele é um desenvolvedor. Agora, eu quero que ele interprete código e análise de dados. Isso eu quero. Então, beleza, configuradinho aqui meu GPT, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso subir uma imagem ou usar o DALL-E para poder fazer. Então, eu vou usar o DALL-E aqui para ele, a partir do que eu escrevi aqui, ele vai gerar uma imagem para mim, tá? Baseado nesse meu prompt. Pronto, ó, ele gerou aqui um desenvolvedor aqui bem. Não tá muito com cara de dev, porque dev não usa terno e gravata, eles são meio bicho grilo, mas tá com cabelo desarrumado e barba grande, já dá para ser um dev aqui, tranquilo que dá para gente trabalhar. Então a gente já tem a fotinha do cara aqui, já tá tudo legal. Eu vou só mudar aqui para 4.1 aqui em cima também. Eu não sei porque que o chat GPT ele manteve isso aqui, é, mas eu acabo usando ele também, eu marco aqui também. Então, beleza, acabei de configurar meu chat GPT, já está tudo certo. Antes de eu salvar, eu posso fazer um teste com ele aqui. Então, eu vou colocar aqui, chat, o que você pode fazer para me ajudar? Então, eu vou clicar essa pergunta aqui, porque aqui mesmo, se ele não te responder legal, eu já posso criar aqui um novo, mexer aqui no código, enfim. Olha, ele está dizendo aqui, ele faz consultoria técnica e estratégica, aí colocou aqui o que ele é capaz de fazer, criação, aplicação Python, revisão e auditoria, documentação didática, soluções para problemas específicos, enfim, tá? Então, aqui eu já fiz. Todos aqui que eu gostaria de fazer e tal, todos os ajustes, tá tudo aqui. O prompt estava redondinho, não vai precisar a gente fazer nenhuma alteração. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar, vou clicar aqui em cima do botão direito em criar. E aí, uma coisa legal, o que eu posso fazer? Eu posso colocar apenas para mim, eu posso colocar aqui qualquer pessoa com link, tá? Então, eu posso, vamos supor, o Giovanni faz um prompt e quer que uma outra pessoa da equipe dele use. Ele pode fazer um prompt também, vamos supor. Ele está lá na empresa dele, então ele cria um prompt para o departamento comercial da empresa dele usar e ela vai conseguir acessar mesmo estando numa conta gratuita, tá? Mas a dele tem que ser Pro. Eu posso compartilhar na loja do Chat GPT. Eu não, sinceramente, assim, eu não gosto muito de colocar na loja, porque, pô, deu maior trabalho para criar, não quero compartilhar com ninguém. Então, eu vou deixar aqui qualquer pessoa com link, tá? E vou salvar o meu GPT, tá bom? Então, aqui, ó, enquanto ele salva, vocês ficaram com alguma dúvida? Tudo tranquilo? É fácil, difícil, médio? Médio. Também achei médio. Mas tem alguma coisa específica que tu não entendeu? Não, não. Vou precisar praticar. Isso, pratique. Agora não deixe de assistir a última aula, porque lá eu fiz eu iniciei com a parte de IA, então tu vai ver que lá vai fazer mais sentido e vai ficar fácil para tu pegar essa parte aqui. Beleza? Então tá. Então, o que que aconteceu aqui? Eu já criei aqui o meu funcionário ali, o meu assistente dev. Ele já tem aqui um desenvolvedor. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte: vamos pular lá pro Gemini, tá? Para a gente poder aprender a fazer no Gemini, tá? Como é que a gente pode fazer no Gemini?
A lógica é muito parecida, só que eu acho mais simples no Gemini, mais fácil de fazer. Então, aqui no Gemini, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do lado esquerdo, eu vou abrir o menu e vou vir aqui, ó, veja alguns gems, tá? Então, eu vou clicar nele aqui, ele vai aparecer aqui os meus, né, que já estão prontos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui alguns já que o Gemini me dá aqui, né, já formatado, e vou vir aqui, só que eu quero criar o meu. Então, eu venho aqui, novo gem, e aqui ele aparece a teclinha do Gen aqui para a gente poder trabalhar. Então, a mesma coisa aqui que eu fiz lá no chat GPT. Eu vou copiar aqui o nome do camarada aqui, do meu assistente, tá? E vou colocar aqui, ó, e vou copiar e colar todo o meu prompt já com as marcações, tá? Tá me ouvindo? Tô te Ah, agora ouvindo, tô te ouvindo. Fechou teu microfone. tá conseguindo me ouvir, Grava? Agora tô. E fechou de novo o microfone. Teu microfone acho que está abrindo e fechando, Bruno. Só consegue ouvir se ela, quando ela pergunta se a gente consegue ouvir. É, Aí a gente responde sim, a bichinha deve estar falando. tu quer perguntar alguma coisa, amiga? É. E, Bruno, eu vou seguindo aqui. A hora que tu conseguir conectar aí é porque a gente não tá te ouvindo. Aí tu para aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu prompt que a Manus fez, tá? E aí vou colocar todo ele aqui igual eu fiz no chat GPT, beleza? Aqui no Gemini, o que que eu posso fazer? Se eu tivesse feito aqui um prompt que não tenha ficado legal, enfim, eu poderia clicar aqui, ó, nessa canetinha CGA e pedir pro Gemini para ele reescrever as instruções, tá? Não é o caso, eu quase não uso isso, porque eu já trago o prompt já bem estruturado para cá. E aqui embaixo, olha, é para você adicionar arquivo de referência para a mesma coisa lá do ChatGPT. Se você quiser que ele tenha alguma base de conhecimento, você pode subir para cá para poder ele fazer. Quer ver uma coisa? Eu tenho um agente que ele me ajuda com marketing. Então eu pego um monte de apostila, um monte de material e coloco lá para ele ter esse específico desse conhecimento. Aqui eu vou deixar sem arquivo também, não vou clicar. E aqui e já está pronto. Esse aqui é para você criar um agente pelo Gemini. Tem uma coisa aqui que é estética, tá? Que, enfim, que eu gosto de fazer. O Gemini, ele não dá para gente a opção de você trocar aqui a imagem do agente. O que que eu costumo fazer? Eu gosto muito de fazer isso aqui, tá? Aqui no Gemini, o que que eu faço? Eu coloco um emoji de, por exemplo, aqui de essa bolinha verde para poder separar, digamos assim, o desenvolvedor eu vou usar verde, o web designer eu vou usar laranja, enfim. E aqui eu costumo colocar, pessoal, a data a última atualização que eu fiz no Gen. Porque deixa eu explicar uma coisa, e aí é um macete assim, isso ninguém nunca me explicou, isso eu acabei aprendendo aqui na batalha aqui. Quando você, todo dia, todo tempo, a gente acorda e tem uma atualização na IA, sempre. É um comando novo de engenharia de prompt, é uma nova forma de você fazer. Se você deixar esse agente e largar ele de mão e não atualizar, enfim, não deixar ele mais inteligente, ele vai ficar obsoleto e você vai acabar não tendo os melhores resultados. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui um emoji, esse emoji ele vai aparecer aqui em cima e coloco a data. Então, hoje é dia 29, eu vou colocar aqui dia 29/7. Então, eu sei que a última vez que eu mexi nesse prompt foi dia 29/7. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em salvar e ele já vai estar prontinho. Vou confirmar aqui e vou iniciar a conversa. Então, eu vou iniciar a conversa com ele
Vou colocar aquele mesmo comando, tá? Vou botar aqui, olá, o que você pode fazer para me ajudar? Pronto. E aí ele vai colocar aqui para a gente fazer o que, que você vai fazer. Aqui no Gemini, eu vou dar uma dica, tá? Quando você coloca aqui, ó, você pode trocar para quem usa a versão empresarial do Google, a versão business, ela vai aparecer com essas duas opções aqui, ó, ajuda rápida e raciocínio matemático, programação, que é um pouco mais aprofundado. O que que eu vou fazer? Eu vou usar quando eu for falar, quando eu vou tirar dúvidas rápidas, ou quando eu for escrever coisas que eu não preciso de um raciocínio muito prolongado, e nem amplo, eu deixo no Flash mesmo, porque ele é mais rápido, ele é mais sucinto, mais objetivo, tá? Só que ele não esquece assim, se eu estiver conversando com um, eu tenho que terminar, porque se eu mudar, ele vai acontecer igual aconteceu aqui, ele vai fechar a conversa e vai pedir para abrir outra. Então eu vou clicar aqui em consultor novamente e ele dá aqui, ó, o que ele pode fazer para nos ajudar aqui a trabalhar como programador, tá certo? Então, assim, o que que acontece? Eu já tenho, pessoal, como eu falei, né? Todos os prompts aqui já estruturados, eu vou colocar para vocês lá dentro do. Ó, estão todos aqui, todos estruturados, eu vou botar lá dentro da ferramenta para vocês verem e a gente vai trabalhando aqui, vai acelerando o nosso processo aqui. E aí usem, tentem fazer, tá? Mas eu vou colocar tudo lá para vocês usarem como parâmetro. Então, assim, a parte de criação digamos assim, pessoas para me ajudar, agentes para me ajudar, é dessa forma que a gente faz, tá? Vamos só recapitular. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um prompt-chave, um prompt-mãe, que ele vai dar à luz a todos os nossos outros prompts, tá? Então, sempre eu vou fazer dessa forma. Vou criar um prompt utilizando aquela estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Do PASEF, né? Persona, ação, contexto, exemplo e formato. Posso usar essa estrutura, tá bom? E, e vou fazer assim. A partir daí, pedir para ele criar os meus outros prompts. Então, por sugestão, eu vou fazer pela Manus. Ah, Reinaldo, mas o chat GPT não pode fazer isso? Cara, pode. Agora, o chat GPT ele tem essa função aqui, pessoal, de agente, tá? Que é aqui em ferramentas, só que ele é só para a versão paga, se eu não me engano. Você pode fazer o modo agente que é a mesma coisa que a Manus faz, tá? Então, o modo agente, olha, você consegue fazer relatórios também, ações, planilhas, apresentações. Ele é um agente, ele faz tudo por você. Ele faz desde a análise dos relatórios, de análise de alguma coisa, até a criação daquele produto, daquele documento final, tá? Vamos aqui só para a gente testar. Vamos pegar o nosso prompt mãe aqui e vamos usar dentro do GPT Agente, tá? Como essa funcionalidade ela é muito recente, se eu não me engano, a OpenAI liberou essa semana, final de semana passada, quinta-feira, a parte de agente para os planos aqui no Brasil, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que ele vai fazer. Vou pegar nosso prompt mãe aqui, vou colar aqui e vou colocar aqui e vou colocar aqui para ele fazer. Opa! Ele diz aqui, ele vai dar uma mensagem, ó. Deixa eu só fechar aqui. É que eu coloquei como fonte o Canva, eu não quero o Canva. Canva é outra história, é outro dia. Eu quero deixar aqui o agente e fonte. Eu posso escolher a fonte, eu vou deixar aqui marcado para conectar na web, tá? E vou dar um enter aqui para ele fazer para mim os prompts. Vamos analisar aqui para ver o que que ele faz diferente do Manus AI. Pessoal, assim, o ChatGPT, ele vai fazer, tá? Ele vai fazer dentro daquele jeitinho dele. É uma ferramenta, é uma funcionalidade nova que ainda está rodando, ainda vai ter mais versões. Por isso que eu gosto da Manus AI, porque ela já é consolidada, ela já faz muito bem feito, tá?
Então, repara que, olha só, ele já começou aqui a me dar o prompt, tá? Mesmo como agente, ele não faz aquele raciocínio profundo, tá vendo? Então, ele criou aqui um prompt aqui de qualquer jeito, nem me deu a possibilidade de eu salvar em Markdown, nem nada. Aí, para eu fazer isso, eu teria que pedir para ele aqui, pedir para ele fazer. E aí eu ia demorar mais tempo. Se a ideia da IA é a gente melhorar a nossa produtividade, não faz muito sentido eu ficar tendo que pedir para ela refinar uma coisa que ela já poderia me entregar de forma mais ampla. Beleza? Então, isso aqui é o nosso agente. Então, a gente não vai usar o agente do GPT, tá bom? Vamos usar da Manus AI, tá bom? É, Deixa eu voltar aqui para a gente poder. Então, aqui, Manus está ok, Gemini e tal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui no chat GPT eu criei um agente um GPT personalizado que ele vai me ajudar a ser um desenvolvedor, né? Ele vai ser um dev. E eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui agora eu vou criar um web design, que eu vou mostrar duas ferramentas muito, muito bacanas para vocês, tá? Não sei se vocês já conheciam, tá? Mas eu vou mostrar que é muito legal, que eu tenho usado bastante até. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui a minha pasta, deixa eu ir aqui no meu computador. Como eu já criei o web design, eu vou abrir aqui e vou colar para a gente fazer nosso agente, tá? Então vamos lá. Vou criar meu agente. Entrei aqui na aba de GPTs. Vou criar aqui um GPT customizado, configurar. Vou colocar aqui colei aqui o meu prompt já que eu fiz, que a Manu me deu. E esse cara aqui vai ser o GPT Web. Deixa eu botar o nome dele lá em cima. Acho que eu aumentei a tela, o mouse está agarrando. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui, vou colocar o GPT Sênior, vou botar uma descrição aqui. Ele vai ser um web design, design estratégico. É, Pronto. Vou colocar aqui na descrição. Tudo isso é copia e cola, tá, galera? Então, depois que você faz o teu GPT, tu não vai precisar ficar escrevendo mais nenhum prompt, tá? Então, pronto. Tá aqui a descrição. Quebra-gelo, eu vou colocar aqui. Faça um wireframe wireframe o meu projeto web. Pronto. Esse aqui vai ser o quebra-gelo, tá? Conhecimento eu não vou colocar nada. O modelo eu vou escolher o 4.1. Vou deixar a imagem gerada. Vou deixar aqui código também, porque o web design ele eventualmente ele vai precisar fazer código. Vou deixar aqui do lado direito aqui em pré-visualizar modelo 4.1 e vou criar. Opa, esqueci da cara do rapaz. Vamos criar aqui uma imagem aqui, pedir para a IA ajudar a gente a criar uma imagem. Lá, vamos com o DALL-E de novo. Gostou, né? Exploração de GPT. Quero ver o dia que os GPTs vão se organizar dentro de uma classe trabalhadora e vão se desescravizar. Olha, aí criou aqui a minha imagem, eu vou vir aqui em criar, vou deixar qualquer pessoa com link para eu trabalhar com alguém da minha equipe e vou clicar aqui em salvar e ver o GPT. Beleza, criei o GPT e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nele aqui, ó, faça um wireframe para o meu projeto. Ó, vamos lá, vou clicar aqui, vamos ver que bicho vai dar aqui. Ótimo, antes de criar o wireframe estratégico, lembra lá, galera, das nossas perguntas, ó, para fazer o briefing. Essa parte aqui a gente teria que colocar de qualquer maneira, tá? Então, ele vai perguntar qual é a essência da marca, valores, quem é o público-alvo, tudo mais e tal. Aqui eu vou deixar de dever de casa para vocês brincarem com isso aqui, tá? E preencherem e ir fazendo um projeto. Eu vou pedir para ele criar um prompt. Olha só, eu vou pedir para o GPT, criar um prompt para eu
criar uma, criar um site, não, quero um wireframe, wireframe. Então, eu vou pedir para ele criar um prompt para eu criar um wireframe de um site para um pet shop. Tá? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ele criar um wireframe, um prompt ali para eu poder solicitar criar um prompt, tá? Então, vamos lá. Ele vai, vamos ver se ele vai, o que que ele vai responder para mim aqui. Então, pronto. Ele está criando aqui um prompt agora, tá? Criou o prompt em português e um prompt em inglês, tá? E aí, o que que ele colocou aqui, ó? Dicas estratégicas para o wireframe do pet shop, hierarquia visual, CTA sempre visível e tudo mais. Então, até aqui todo mundo sabe o que que é um wireframe, né? Aquele projeto que não tem design, mas é o esqueleto de um site. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar, deixa eu editar aqui para ver como é que tá como é que tá esse. Ó, tá aqui, ele criou aqui um prompt aqui. Repara que esse meu prompt que eu criei, esse web design, ele não é um cara que vai me ajudar a criar prompts com técnicas avançadas de engenharia de prompt. Ele vai me dar um prompt ali é, razoável para eu poder fazer. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui esse prompt, tá? Vou copiar em inglês, que eu acho mais legal. Tem um site que eu não sei se você já conhece, que é o Lovable. E ele é um site que ele cria para gente um monte de coisa relacionado a site. Então, ele cria relatório, ele cria wireframe, ele cria site. Então, por exemplo, aqui embaixo, olha, tem algumas coisas que ele já criou. Então, eu vou clicar aqui em algum aqui, ó, vou dar um preview nesse aqui, ó, que ele já criou aqui. Vamos ver se vai aparecer. Acho que tá meio lenta a minha internet aqui. Não sei por que aqui. Não sei se ele vai abrir. Vamos ver. Pronto, ele abriu aqui o projeto. Então, isso aqui, pessoal, foi criado nessa ferramenta aqui, nessa IA, tá? Eu uso essa IA eu uso de forma gratuita por enquanto, ainda estou testando ela, porque assim, na verdade, ainda não precisei dela, assim, muito, mas eu tenho gostado muito. Olha, eu preparei esse relatório aqui, ó, por ela, fiz assim, foi um teste que eu fiz, né? Olha aqui, isso aqui foi uma planilha aqui que eu peguei uns dados aleatórios e fiz um dashboard. Então, assim, ela funcionou bem legal para mim, eu acho que eu gostei bastante, tá? Então, o que eu vou fazer? O ChatGPT lá, o nosso web designer, ele criou esse prompt para mim, então eu vou copiar ele aqui e vou salvar lá na Lovable e vou colar esse prompt lá, tá? Como é uma versão gratuita, eu tenho algumas funcionalidades aqui que ele é meio restrito. Então, eu só posso deixar o projeto público, eu só posso usar uma base de dados, enfim. O que na verdade, assim, o que é legal é que eu posso subir uma logo. Deixa eu ver aqui se eu consigo subir a logo do patch aqui que eu criei, para vocês verem. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai criar, se ele vai colocar. Então, o que que vai acontecer? Então, olha só, ele vai criar o nosso wireframe a partir desse prompt que eu coloquei aqui, que o chat criou para mim. Então, eu dei aqui um enter e ele vai começar a criar, tá? Então, vocês já conheciam essa IA? Eu não conhecia, não. Conhecia. Já conhecia, Bruno? Acho que Eu tá acho que ela ainda dando. não consegue falar ainda. Deu okzinho lá embaixo, ó. Ela falou que já conhecia.
Nada, eu não tô te ouvindo Tá. agora. Vamos voltar aqui. Outra IA que eu vou apresentar aqui para vocês é a LTX Studio. Ela é uma IA para a gente criar imagem. Eu tenho testado ela e tenho gostado muito dessa IA, tá? Eu vou pegar um prompt aqui que eu fiz. Eu fiz um prompt aqui antes, que é um prompt para a gente criar um banner, um topo, para nosso site, nosso projeto de pet shop. Então, o que que eu pedi para ela fazer? Ó, cria uma tarefa, você vai criar um banner hero, né, que é aquele banner principal que a gente chama, né, de hero, para pet shop, com essa especificação, 1920 por 1080, que é o tamanho do que eu quero do banner. A largura ela é fixa, tem que ser 1920, mas a altura eu posso escolher se eu quero um banner, um full banner, um half banner e tal, para fazer, tá? O meu é um hero, né, que é aquele banner que pega toda a tela. E as orientações visuais, eu coloquei aqui. O fundo da imagem deve representar o interior de uma loja pet, com clientes andando entre os corredores. O fundo deve ser desfocado para destacar o primeiro plano. E aí, no primeiro plano, eu quis que colocasse um Shih Tzu, é, destaque com foco nítido. O objetivo do banner é criar uma sensação de acolhimento e profissionalismo. Então, coloquei o objetivo do banner e a observação, ó, manter uma composição harmônica entre fundo e primeiro plano. Primeiro plano. Eu vou dar um Ctrl A aqui, vou copiar esse nosso prompt e vou colar aqui no LTX Studio para a gente poder fazer. Então, eu vou vir aqui, gerar a imagem aqui do lado esquerdo. Tá pequenininho, né, galera? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho gerar imagem. Eu posso gerar um vídeo com essa ferramenta. Eu posso criar um storyboard. Eu posso trabalhar com Vue 3 também, tá? Oi. Oi. Nada, era só para ver se estava funcionando agora. Voltou. Agora tá. Agora tá. Então, assim, o que que eu quero fazer? Eu quero uma imagem, tá? Eu tenho usado muito essa IA para criar imagem. Então, eu venho aqui, vou criar imagem. Aí, aqui onde está o campo aqui, o que que eu vou fazer? Tem aqui do lado esquerdo imagem e vídeo, eu vou deixar em imagem. E aqui embaixo eu tenho alguns comandos para ajustar a minha imagem. Então, eu posso definir o formato. Ah, se eu quero uma imagem para stories, eu quero para feed. Enfim, aqui eu posso deixar a minha imagem do jeito que eu quero. Apitou a musiquinha, o Lovable já me avisou que terminou lá, mas deixa eu terminar aqui. E aqui eu escolho, e aqui eu vou escolher o tipo, né, como é que eu posso, digamos assim, o corte, né, da câmera. Então eu posso criar ela com close-up, um médio, wide, extreme wide. Então eu posso criar a imagem com várias posições de lente, de aproximação, tá? E eu posso também mudar o ângulo, eu posso criar uma imagem de cima para baixo, uma imagem distante, uma de baixo para cima, enfim, tá? Aqui eu tenho o estilo da imagem, se eu quero em desenho, se eu quero ela cinemática, indie, enfim, aqui eu vou escolher qual é o tipo de imagem que eu quero e o estilo de referência. Se eu quiser trabalhar com alguma referência, eu posso vir aqui e colocar uma imagem de referência, tá? E aqui eu posso trabalhar o quão realista ela vai ser da minha imagem, tá? 50%, menos, mais, tudo mais, tá bom? Eu vou deixar tudo padrão, porque eu quero criar uma outra imagem que eu já pré-defini no meu prompt. Vou colar meu prompt aqui que eu coloquei e vou clicar aqui nesse símbolozinho aqui de A para poder gerar minhas imagens. Ela é super rápida, ela vai gerar uma imagem muito rápida para a gente, tá? Então ela já está gerando aqui. Ela te dá 6 opções de imagem, isso que eu achei muito legal. Então ela gera 6 imagens muito rápidas para a gente e assim, rigorosamente igual ao nosso prompt. O que que eu pedi? Eu pedi uma loja de fundo com pessoas trabalhando no fundo e e um cachorrinho bonitinho, um Shih Tzu, na frente, tá? Aí é o que eu posso escolher aqui, qual é a imagem que eu quero. Não está compartilhado contigo? E aqui eu posso escolher a imagem que eu quero. Eu gostei dessa aqui, da coluna do meio aqui, essa segunda, achei muito bonitinho. Parece o meu cachorro quando veio aqui para casa, então eu vou salvar ela e vou colocar aqui arquivos de aula e vou colocar aqui imagem, tá? E depois eu vou salvar essas imagens lá para vocês trabalharem.
Então aqui, ó, eu criei a minha imagem do meu fundo. E aqui eu posso criar todas as imagens do meu site, tá? Todas as imagens. Quer ver agora? Eu vou aqui para o Wireframe e vai ficar mais fácil a gente entender. O cara, ele não entendeu o meu prompt. Mas tudo bem, não tem problema. Ele criou com imagem, criou com um monte de coisa, ele já criou um site para mim, tá? Eu não queria um site ainda. Ele deu um spoiler aí do que eu iria fazer, mas tudo bem. Ele criou aqui um site, aqui ele tem produto, então todo clicável, né? Então eu tenho aqui um site completo. Se eu quisesse usar isso aqui como um site, eu já poderia fazer, por exemplo, eu quero criar uma landing page para uma determinada oferta. Então tá aqui a tua landing page já criadinha, tudo bonitinho, olha, com um formulário, com tudo pronto. Eu não vou me atentar muito a isso agora porque na verdade não era o que a gente queria. Ela fez até o que a gente não queria. Eu vou abrir aqui um que eu já fiz para a gente não perder tempo, um wireframe que eu já tinha feito, tá? Então, lembrando do conceito, galera, o wireframe ele é um esqueleto de um site. Então, o que que acontece? O que que esse site aqui ele me deu aqui? As sessões, né? Todas as sessões aqui de como o site funciona, tá? E aí, a partir daqui, eu vou começar a desenvolver o meu projeto web, tá? Então, lembrando lá, né? A gente fez os prompts, a gente já colocou toda a equipe que vai trabalhar. Eu já fiz já sei o que o meu site vai ter uma página de produtos, serviços sobre. Essa parte aqui, pessoal, eu já posso é, entregar para o meu cliente. Eu já posso gerar um link aqui, o Lovable ele gera um link, eu posso publicar aqui, gerar um link. E eu posso criar um projeto para mandar para o meu cliente, falar para ele, olha, cara, a estrutura do teu site é essa aqui. Ele vai ter aqui os nossos serviços, ele vai ter aqui o produto de destaque, porque escolheu o pet shop, depoimento, o agendamento, enfim. E aqui eu já tenho todo um projeto já pronto para eu apresentar o esqueleto do meu site antes de começar a criar o layout. Então, o que vai acontecer? Isso aqui serve para o cliente aprovar texto, aprovar título, a ordem de onde as coisas vão ficar, enfim. Aí, vamos imaginar que o meu cliente já aprovou o meu projeto, meu wireframe. Então, tudo aprovado. O que que eu preciso fazer agora? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou lá para a IA, lembrando que a gente está hoje fazendo tudo com a IA. Na próxima, a gente tem mais duas aulas, então nas próximas duas, a gente vai trabalhar a IA dentro do Biteme já para a gente poder fazer lá. Só que por enquanto a gente está desenvolvendo aqui só com IA. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou começar a montar o meu projeto, tá? Então eu vou vir aqui, eu posso fazer de duas formas, ou eu crio o prompt, tá? Pro meu web design lá, o GPT, ou então eu digito o que eu estou vendo aqui na minha tela. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele, ó, GPT, faça uma imagem Hero de 1.200 pixels por 384 pixels e tal, não sei o que, parará, parará. Ou eu posso simplesmente, pessoal, printar essa primeira tela aqui e entregar para ele. Falar, olha, eu preciso que você desenvolva para mim. Vou clicar aqui, vou dar um print, vou colar para vocês olharem aqui e vou dizer para ele o seguinte, ó, crie para mim, os elementos gráficos, opa, do topo do meu site. Gente, assim, bem raso, bem simples. É óbvio que na hora que vocês forem fazer com mais tempo, vocês podem elaborar mais isso. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui, ó, eu quero com cores monocromáticas nos tons de azul. Pronto, então ele vai trabalhar em cima disso. E moderno. Então pronto. Então eu vou dar um enter aqui, e vou ver como é que ele vai me responder. Então o que que acontece? Agora sim, ó, ele está fazendo aqui, ó, background, paleta de cores, já definiu aqui e tal, tudo mais, ó. Ele está criando aqui já, ó,
o wireframe e ele já está te dando o código CSS desse site, tá? Então ele já está te dando, já te deu toda a parte CSS do teu site. O que que vai acontecer? Esse prompt aqui, provavelmente ele não vai te dar a parte visual do teu projeto, tá? Então, o que que eu aconselho vocês a fazerem? Abrir aqui uma conversa nova, tá? Abrir um GPT aqui, deixa eu abrir uma conversa nova aqui. Meu GPT, deixa eu achar aqui, tá aqui. Web Designer. Ora, filho, abra. Eu queria que vocês só reparassem uma coisa aqui, que, por exemplo, na parte do modo agente, o ChatGPT, ele não vai abrir a opção de você criar imagem aqui, tá? Ele não vai abrir essa opção. Você pode tentar da seguinte forma: crie uma imagem de um banner conforme as especificações anexas. Anexo. Tá? Então, vou voltar lá no meu projeto, no meu wireframe, vou printar novamente, tá? E vou copiar aqui o meu banner aqui, o meu hero, e vou colocar aqui. Lembra só que a gente quer criando as partes, a gente vai criar o layout para depois a gente desmembrar o nosso projeto para montar no Bitame, tá? Fica com essa ideia na cabeça. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui, vamos ver se ele vai criar minha imagem. Então ele está criando aqui. O que que acontece? Assim, aí vai uma ideia, uma ideia minha, tá? Eu não gosto muito, para esse tipo de trabalho aqui, de criação web, de criação de código, eu não gosto muito de usar o chat GPT. Só que eu mostro para vocês como é que utiliza, eu prefiro fazer no Gemini, tá? Porque o Gemini ele tem alguns recursos que são um pouco mais avançados que o chat GPT. Mas vamos colocar aqui para ver o que que ele vai gerar para a gente poder trabalhar. Ó, então aqui a gente está trabalhando aqui hoje, aqui eu estou trabalhando com cinco IAs, tá? Eu estou trabalhando com a Manus, eu estou trabalhando com o Gemini, o ChatGPT, o LTX e o Lovable. O que que é interessante? Que vocês podem não necessariamente trabalhar com essas cinco IAs. Vocês podem, por exemplo, o meu wireframe eu vou criar no Canva, ou eu vou criar no Photoshop, ou eu vou fazer no, sei lá, no Corel, enfim. Eu gosto sempre de fazer por aqui, porque aqui já dá pronto. Então, aqui eu já tenho um projeto pronto. Eu só preciso ajustar, afinar para aquilo que eu quero e exportar. Não tem mais o que fazer, entendeu? Então, é muito rápido. Em geração de imagem, eu já tenho aqui, eu não preciso ficar lá no Canva, no FreePic, em qualquer outro banco de dados de imagem, procurando uma imagem ou gerando código de imagem. Aqui eu já consigo criar uma imagem mais próxima daquilo. Então, assim, sempre é bom a gente conhecer as IAs, sempre é bom a gente poder ir testando novidades, novas IAs, tá? Aqui o chat GPT aqui vai ficar aqui mocegando aqui para entregar para a gente. E enquanto isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Fica todo mundo muito calado. Diga aí, Giovanni. É que a gente tá prestando atenção aí. Pá. Eu não tenho dúvida, não. Beleza. Deu pra entender. Beleza. Então, aqui, o que que o ChatGPT fez? Cara, assim, ele cagou minha imagem. Ele não entendeu, ele colocou aqui ele fez uma imagem quadrada, enfiou um monte de texto aqui no meu site, enfim, ó, aqui é complicado. A gente ia ficar aqui até refinar, até refinar tudo, a gente ia ficar aqui trabalhando um tempão, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente se despede agora do chat GPT e a gente vai pro Gemini, tá bom? Então, vamos pro Gemini agora para a gente ver como é que funciona isso lá no Gemini. O que que eu preciso fazer? Eu preciso criar o meu agente web design que eu não criei aqui ainda. Então, eu venho aqui em Veja alguns gen, né?
vou colocar aqui em novo gen e vou criar o meu gen aqui personalizado. Vou aqui no meu arquivo, colar aqui o meu código, vou colar aqui o meu código e vou colocar aqui o rapaz aqui para a gente criar o nosso web design aqui dentro do Gemini, tá bom? Deixa eu colocar o nome dele aqui, vou colocar GPT. Eu tô com um delay aqui no clique do meu mouse, por isso está demorando um pouquinho, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui GPT, web, vou colocar aqui meu emoji aqui para dar uma corzinha lá para ele. E o meu GPT, eu vou colocar um emoji pro web design, eu vou colocar um laranja, tá? E vou colocar aqui a data que eu fiz aqui o meu chat GPT. Pronto, meu Gemini. Então, eu coloquei aqui, não vou colocar nenhum arquivo, simplesão aqui, somente isso, vou salvar aqui o meu web design. Pronto, agora eu vou iniciar a conversa com ele. E aqui, galera, aqui é que começa a entrar a história. As coisas legais que o Gemini consegue fazer. Aqui dentro, olha, eu já tenho aqui, ó, dentro do Gemini, eu já tenho aqui todas as funcionalidades para eu poder trabalhar com meu multimídia, com meu multiformato, né? E aqui, por exemplo, eu já tenho aqui o Vue 3, tá? Já tenho aqui o Canvas, que é a área onde a gente vai fazer os códigos, vai fazer tudo aquele, toda a nossa estrutura web, e a gente tem aqui para poder fazer criação de imagem, beleza? Então, o que que eu vou fazer com esse web design aqui? Eu vou fazer todo o nosso processo de estruturação de wireframe, enfim, toda aquela parte, tá? Então, o que que eu quero fazer? Eu vou fechar aqui o Lovable. Eu mostrei para vocês uma ferramenta muito legal. Eu vou fechar aqui o LTX aqui também. Não vamos mais usar ele. E também eu vou deixar o chat GPT aberto. Então, eu vou usar o Gemini aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir agora, o que que eu tenho que fazer? Vou começar o meu projeto do zero. Sentei aqui na minha mesa, eu tenho um site de pet shop agora para fazer. Então, o que que eu vou pedir para o Gemini fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, um sitemap, o mapa do meu site, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para mim. Vou fazer assim, faça um sitemap de um site para um pet shop, tá? Que contenha páginas. Vou botar aqui, home, quem somos, serviços, contatos. E a outra eu vou botar uma galeria aqui de foto. Depois que surgiu o Instagram, ninguém mais colocou isso. Antigamente, tudo quanto é site tinha galeria de foto das pessoas, da empresa. Hoje em dia não existe mais esse site. Ó, então eu pedi para ele, faça o sitemap. Então, beleza. Então aqui está meu comando simplesão, porque ele já é um GPT customizado, e vou clicar aqui e enviar. Não, na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o modelo Canva, que ele vai trabalhar com a parte visual do nosso projeto, tá? Então, vou clicar aqui em Canva e eu quero um negócio visual, um negócio legal, bonito. Então, ele vai raciocinar e tal. Para o Canva, pessoal, eu gosto de usar o Pro, tá? Então, usem o Pro, deixem o Pro marcado e usem o Canva, tá? Então, ele está criando aqui nossa estrutura do nosso sitemap, ó, tá vendo? Ele já colocou aqui tudo bonitinho, ó. Quem somos? E ele já começa a dar sugestões da página. Como ele é um agente, um customizado, ele é um web designer, então ele já tem a cabeça, ele já é programado para trabalhar com aquele flow de criação de site, né? Então,
ele já está te dando aqui toda a estrutura. Então, na página de serviço, olha, banho e tosa, consultas veterinárias, loja de produto, enfim, ele já está te dando aqui todo o processo mastigado. Beleza, mas ele deu em texto é legal, eu posso colocar isso no timbrado, mandar para o meu cliente e tal, mas eu quero fazer em formato de página web. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, cliquei em página de formato de página web, o Gemini ele vai começar a fazer para mim essa estrutura visual do meu sitemap, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aqui que vai. Espero que saia alguma coisa bem, bem legal aqui. Eu tenho usado muito, bastante até o Gemini, assim. É a IA que eu tenho, assim, disparado mais utilizado, entendeu? Já eu amo Manus. Gente, o Manus é cadelinha no Manus. A Bia usa o Manus direto. Os chineses estão para vir aqui em Belém buscar ela, que ela gasta toda a água da China, de tanto que ela usa o Manus. Então, beleza. Então, ele está gerando aqui o nosso código. Tudo que ele vai fazer visual, tudo que a IA, qualquer IA for fazer visual, eles vão te entregar. Na verdade, eu acho que esse sacana está criando um website. Vamos analisar aqui. Ele está criando o site interativo. Eu não queria o site, eu queria o sitemap. Depois a gente volta lá e a gente pede para ele voltar e fazer, tá? Mas eu acho que ele está criando o site. Mas tudo bem, a gente vê aqui, vê como é que ficou, mas mas eu vou pedir aqui para ele para fazer somente o sitemap. Vamos ver o que que ele fez aqui, prévia. Bom, ele fez aqui Na verdade, ele fez o que ele. Eu mirei no sitemap, ele fez um wireframe. Porque se a gente for ver aqui, ó, ele não colocou as imagens e tal, eu posso utilizar, aproveitar essa parte aqui para fazer um wireframe e enviar para o nosso cliente, enfim. Tá? Mas não era isso que eu queria. Eu vou pedir para ele, eu vou voltar aqui no chat, vou falar assim, olha, não quero isso, eu quero, ó, não quero um site, vírgula. Quero apenas o sitemap estruturado de forma visual. Vamos ver que bicho vai dar aqui. Eu acho que ele vai. Ó, ele pediu desculpa, tá desculpado. Aí tá vendo que ele está criando aqui uma versão bem legal, bem bonitinha aqui do nosso sitemap. Assim, sitemap é isso, galera. É isso aqui. É como se fosse um fluxograma do nosso site. Então, aqui, olha, aí ele coloca aqui, ó, as linhas verticais indicam a continuidade da seção, conectores, mostra uma página de subseção que pertence. Cara, perfeito aqui o nosso sitemap. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui, tá? Eu posso compartilhar isso aqui, ó, ou exportar para um documento do. Eu posso copiar e exportar para um documento do Google Doc. Vamos exportar aqui para o Google Doc para ver como é que ele vai aparecer, porque às vezes ele dá erro. Pronto, apareceu aqui, ó. Bonitão aqui o sitemap, prontinho. Só coloca o timbrado e ajusta alguma coisa aqui que você queira se for esse o projeto do site e tudo mais. Normalmente, o que que acontece? Quando a gente vai, a Bruna sabe disso, quando a gente vai desenvolver um projeto web, normalmente o cliente ele não tem a mínima ideia de como vai ficar o sitemap do site dele. Então, isso aqui já serve para a gente já ir testando algumas funções, né, algumas páginas, e a gente pode ir dividindo esse sitemap, beleza? Eu vou salvar esse sitemap aqui lá na nossa pasta, porque daqui a gente vai fazer bastante coisa com ele, tá? Então, eu vou deixar ele salvo aqui. Então, beleza, a gente finalizou nosso site aqui, nosso sitemap, beleza? Então, agora, o que que eu quero pedir para ele? Eu posso continuar nessa conversa aqui, ou eu posso abrir uma nova conversa. Aí, beleza. O que que eu gosto de fazer, tá? O que que eu particularmente eu faço?
quando um projeto ele precisa ter uma sequência, quando ele uma coisa vai puxando a outra, eu gosto de manter no mesmo chat, tá? Porque ele vai ter o conhecimento, ele vai assimilando o conhecimento daquilo que ele vai escrevendo. Então, vamos supor, se você está ali trabalhando num projeto 30 dias depois, você quer lembrar tudo que foi feito, você vai chegar assim para ele, olha, web design, me fale o que nós fizemos até agora. Ele vai dar um resumo de tudo que já foi feito de coisa de 30 dias atrás para você continuar da onde você parou. Beleza? Então, isso é muito legal dentro do Gemini. Aliás, qualquer IA a gente pode fazer dessa forma. Beleza? O que eu vou pedir para ele fazer agora, tá? Eu vou continuar com o Canva aqui marcado e agora eu vou pedir para ele crie um. Ó, não vamos confundir os nomes, tá? Sitemap é o mapa do nosso site, é aquilo que a gente fez, já está pronto. Agora eu quero que ele crie para mim um wireframe, tá? De uma versão sem layout. Vou colocar aqui para ele não criar hipótese alguma, uma versão sem layout, funcional e com marcações. Olha aqui, eu tô sendo mais específico, tá? Com marcações de tamanho de imagem e de texto, tá bom? Crie um wireframe de uma versão sem layout, tá? Funcional e com marcações de tamanho de imagem e texto, tá? A partir do sitemap assim. Pronto. E aí eu vou colocar aqui para ele fazer. Bora ver que bicho vai dar aqui. Bora ver o que ele vai fazer. Isso aqui antigamente, assim, eu digo antigamente, mas até 3 anos atrás, enquanto não tinha IA, a gente acabou é, tendo assim uma possibilidade de ferramentas assim muito cara, que meio que criou uma disrupção na forma da gente trabalhar, cara. Então, assim, antigamente fazer um sitemap, um wireframe, tudo isso demorava muito tempo. E hoje não, você faz e aí só vai ajustando com a tua forma, ali, a tua visão. Então, o que que ele fez aqui, ó, pessoal? Ele pegou aqui, ó, ele fez um wireframe, tá? Aqui em texto, tá? Para gente. Eu posso pedir para ele fazer agora uma versão visual desse nosso esquema. Por que que eu gosto por que que eu gosto de criar ele assim, de forma de texto? Porque fica mais fácil da gente editar alguma informação. Então, por exemplo, eu já posso colocar aqui nesse wireframe aqui o telefone, eu já posso colocar o WhatsApp, horário de funcionamento. Então, eu já posso meio que editar aqui todo o site. Só que eu quero pedir para ele, eu quero, ó, agora crie uma versão visual do wireframe. Pronto. E vamos ver o que que ele vai gerar. Eu não vou salvar essa parte aqui não, tá, gente? Mas que o objetivo não é a gente criar isso, é a gente ter a parte visual do wireframe, mas aí, pô, vocês vão lá e pratiquem lá com isso. Então, o que que ele está fazendo agora? Agora ele vai fazer a parte visual do wireframe, tá? Agora, tem uma coisa legal do Gemini, vamos supor, tu paga o Gemini e aí você vai ter assim, ilimitado, né? Você vai poder fazer o que você quiser. Bom, aqui ainda não é isso que eu quero, tá? Porque, na verdade, como eu pedi para não ter design, ele está criando assim um negócio bem rústico mesmo, é, bem seco mesmo, tá? Agora, o que que acontece? Ó, dependendo para qual uso vai ser, se você não precisar mandar para o cliente essa estrutura que está aqui, ela já atende um design. Ela já atende, se você for terceirizar com um design, isso já atende ele. Então, assim, não precisa você ficar batendo cabeça aqui de uma estrutura visual. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em criar e vou pedir para ele, vamos testar aqui,
Vamos testar com um infográfico. Vamos ver aqui como é que ele vai fazer para gente. Se for o que a gente muda, vai mudando, tá? Vai testando. A gente está fazendo ao vivo aqui. Eu não tinha nem testado isso aqui antes, tá? A gente está fazendo aqui a primeira vez, como se eu estivesse fazendo agora, tá? Eu vou pedir para ele fazer um infográfico disso aqui para ver como é que vai ficar, tá? Às vezes, eu uso muito essa estrutura para gente poder, enfim, para a criação, eu prefiro fazer dessa forma. Agora, de fato, quando tem que mostrar para um cliente, eu prefiro já mostrar como se fosse uma web page. Agora, tem um detalhe também, que é o seguinte, não sei se a Bruna já passou por isso. Às vezes o cliente olha uma versão de um wireframe, ele está tão ali detalhado, com tanto tão bacana, que ele acha que aquilo já vai ser o layout dele. E ele começa a reclamar, ele fala, aí aquilo gera uma ancoragem no teu cliente que é chato depois de fazer, porque ele vai ficar te perturbando em relação ao projeto. Quando a gente manda uma coisa assim, como estava agora, como estava aquela versão, para ele já fica mais fácil de saber que aquilo é uma planta, né? Que aquilo é um negócio riscado. Aí depende muito da negociação do teu cliente, tá? Vamos ver como é que ele criou o site de novo. Isso aqui a gente teria que ficar ajustando aqui. Ele criou um gráfico aqui e tal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar por aqui a parte do Ariframe, porque como a gente já viu no Logo, a gente não vai ficar aqui tentando aqui, senão a gente vai amanhecer aqui tentando fazer isso. Mas tentem fazer com dessa mesma forma que a gente fez. Eu não vou alongar muito hoje, porque a gente já viu coisa pra caramba, já já deu para dar uma fervida na cabeça aí. Então a gente vai na quinta-feira a gente já encerra essa parte aqui, essa parte inicial aqui de IA, e a gente já vai para a construção do projeto já do nosso projeto aqui que vai acabar ficando aqui do Pet Shop. Beleza? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Queria bater um papo com vocês bem rapidinho. Se vocês puderem ligar o microfone aí, eu agradeço. Tá, vamos lá. Dúvida, alguma coisa, ficou alguma dúvida, algum ponto aí que a gente falou hoje que não ficou bem entendido, alguma coisa? Então não, Renato. Acredito que a dúvida vai surgir quando começar a fazer. Beleza. É, Tu já tá fazendo, gostei cabra? bastante. Oi? Tu já tá fazendo? Ainda não, mas vou já começar. Tô um pouco aperreado com as coisas lá do trabalho. Tá certo. Tipo, a Ana te liberar para tu estudar, pô. Tomando conta do financeiro sozinho lá. Eita ferro. E tu, Bruna? A Bruna é craque em IA, mano. Mano, tô fazendo tanta coisa. Ai, mas eu vou ter que fazer. Vai chegar a hora de eu fazer, eu botar a mão na massa. Mas é uma coisa de cada vez, senão eu vou surtar. Beleza. As aulas vão ficar lá gravadas. E tá perto, hein? Tá perto. Vai ser agora no começo de agosto. Tá. A gente ainda vai ficar, depois que acabar, a gente ainda vai ficar batendo um papo aí, a gente ainda vai ficar junto aí no grupo, tá? Mas assim, daquilo eu vou perguntar pro Giovanni, que a Bruna já está na área já há mais tempo, a Bruna tem, já está inteirada aí com esse negócio de IA também. Mas, Giovanni, assim, o que que tu acha, assim, dentro do teu dia a dia, assim, do que a gente viu hoje? É porque tu também precisa ver a passada. A passada foi muito bacana, que é a introdução. Mas do que a gente viu hoje aqui, o que que tu acha, cara, que isso aqui vai poder acrescentar dentro da tua vida profissional aí, dentro do teu trabalho? Cara, tipo, achei da hora, sabe? Poder criar esse site através da IA. Eu não sabia que dava para fazer isso, não sabia também das outras plataformas também de IA, como essa que tu me mostrou hoje, a Loveiro, alguma coisa assim, né? Achei É, bem legal, mas acredito que isso vai me ajudar bastante no dia a dia, sabe? legal, bacana. Show de bola, cara. Mas assim, não deixa de praticar. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, porque na verdade o que que acontece? Quando a gente vai fazendo passo a passo, cara, a gente vai tendo dúvida, a gente aí vai perguntando, vai trabalhando ali para a gente trocando uma ideia aí, tá Eu já bom? tenho um projeto para começar, porque, tipo, como tu sabe, eu tenho um MEI, que é a Aham, venda lá de luminárias da Imago.
E eu tô Aham, querendo começar a vender através pelo site, entendeu? Para o Brasil, para mandar para os outros estados e tudo mais. maneiro. Legal, Então eu pretendo criar o site já para fazer essa venda. legal. Então eu vou eu vou criar o site, só não tive tempo ainda de começar esse projeto, tá aperreado lá na empresa, mas vou começar, eu tenho que fazer. Pô, maneiro, legal. É, faz aí que tu vai gostar, cara. E agora com IA é bem tranquilo de Aham. trabalhar. Então, beleza. Então, vamos despedindo aí. E aí, até aí, quinta-feira, espero vocês aí de novo.